Oi pessoal, resolvi gravar aqui um vídeo um pouquinho diferente hoje, vai ser mais um bate-papo com vocês. Eu estou passando aí por uma semana bem atribulada no trabalho, meu rendimento na leitura caiu significativamente, foi uma semana com muita ansiedade, com algumas crises de enxaqueca também, o que não contribui em nada no foco, no trabalho, enfim. E por conta disso, né, o meu principal lazer, principal coisa que eu faço por mim, que é ler, foi aí extremamente prejudicado. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, do como lidar, o que fazer, que caminho percorrer quando a gente não está conseguindo dar foco para nossas leituras, porque eu sei que é um sentimento que várias pessoas têm, não sou só eu, não é um sentimento exclusivo meu, né? Mas eu tava pensando muito nessa semana porque assim, eu acho que tem uma diferença que como eu produzo conteúdo, tem uma pressão um pouquinho maior para eu ler, porque se eu não ler, eu não tenho como produzir conteúdo sobre os livros e etc. Então, eu preciso fazer de um jeito ou de outro com que isso encaixe na minha rotina. Mas até nessa última semana, a Gabi Junks lançou um vídeo no canal dela falando sobre as pessoas estarem um pouco lerem porque estão apaixonadas, né, por livros, e que a gente precisa retomar isso. E isso me fez bastante pensar nessa última semana também. Por quê? Eu fiz um vídeo de atualização de leituras aqui, se vocês ainda não assistiram, vou deixar no card de descrição para que vocês vejam. Mas eu tinha uma série de planos aí para esse mês. Só que assim, fui atropelada pela vida real acontecendo à minha volta, então tive que repriorizar, olhar ali o que dava para fazer, o que não dava para fazer e o que eu escolhi, né? Qual que foi o meu procedimento. Eu não tava conseguindo acordar cedo, como vocês sabem que eu acordo super cedo para ler, não tava conseguindo, tava conseguindo acordar quase no horário de trabalhar, quase não tava conseguindo tomar café da manhã, porque eu tava muito estressada, daí faz com que eu durma até um pouco mais tarde, demora para desligar, não consigo acordar cedo, ou quando acorda cedo já acorda com enxaqueca, daí não consegue ler. Foi aquela semana. Mas o que eu fiz? Como eu estava com muitas leituras em andamento, eu tentei focar em uma ou duas coisas que eu realmente queria ler. Eu acho que esse é uma das dicas que eu posso dar para você. Se você está passando por um processo como esse, né, como o meu, que a tua rotina não está permitindo você ler muitas coisas, eu tentei focar em livros que eu realmente queria ler, que eu realmente queria terminar, que quando eu tava com tempo livre me dava vontade de pegar aquele livro, porque eu sei que às vezes a gente entra em algumas leituras conjuntas, às vezes a gente inicia um livro que não curtiu tanto e não quer abandonar e a gente vai meio que empurrando com a barriga até o final, né? Mas eu acho que nesses momentos é extremamente importante que a gente se conecte com livros que realmente vão trazer aquela paixão pela literatura, porque entre assistir uma série ou ficar no Instagram ou etc, né, coisas que a gente faz no nosso tempo livre e ler, a gente vai acabar escolhendo ler porque a gente está ansioso para ver o desdobramento do livro, entender o que vai acontecer, sentir os sentimentos que aquele autor permite sentir. Então, eu fiquei pensando bastante nisso, foi uma estratégia que deu certo para mim. Outra coisa que eu tava pensando é que como às vezes a gente se cobra, né? E eu falo exclusivamente sobre mim aqui, imagino que sobre outras pessoas também. Então vocês não precisam deixar nos comentários, Morgana, você se cobra demais, vai com calma, porque eu sei disso, gente. Mas é uma cobrança que ela vem não só daquilo que eu quero fazer para produzir conteúdo, mas também pelo fato de ser algo que realmente me faz bem. Então, a literatura para mim é o tipo de coisa que quando tá muita coisa na minha cabeça, quando eu tô com muitos problemas, quando eu sento e leio, é uma forma de organizar a minha cabeça, é uma forma de eu também recarregar as minhas energias, as minhas baterias. Então, ele tem um efeito positivo na minha vida. Então é a mesma coisa para que algumas pessoas, por exemplo, vão para academia quando estão estressadas. Quando eu não estou tão legal, eu vou ler. E para mim tem o mesmo efeito, né? E então é muito fácil nesses momentos onde as coisas não estão encaixando tão bem, a gente deixar isso de lado e é justamente aquilo que vai reconectar a gente com aquilo que importa. Então, eu acho que essa pode ser uma segunda dica, entender realmente aquilo que vai te reconectar, aquilo que vai te ajudar a dar foco e priorizar, né? Às vezes a gente vai ter meia hora, uma hora, 20 minutos para sentar e ler um livro ou fazer aquela atividade que vai te dar um pouco mais de
felicidade, que vai conseguir te dar um pouco mais de tranquilidade. Então, usar esse tempo, né, e conectar com essa atividade que realmente vai contribuir, que para mim, no caso, é a literatura. A autocobrança por conta de produzir conteúdo, ter que ler várias coisas, para ter diversidade também, senão eu estou sempre falando sobre os mesmos livros aqui, eu acho que é inerente de quem trabalha aí com isso, né? Porque eu pretendo que isso seja o meu trabalho a médio e longo prazo, então a gente precisa, né? Eu preciso construir todo esse caminho no hoje para que no futuro eu consiga realmente atuar dessa forma. Então eu acredito que faz super parte. Mas entender o que é negociável, o que é inegociável nesse meio tempo, eu acho que é extremamente importante. Então, para mim, várias das leituras que eu estava conduzindo eram totalmente negociáveis. A que não era inegociável era da minha leitura conjunta de 1984, que a gente está fazendo aqui no canal, então eu precisava ler para dar suporte, para estar pronta para a discussão também que a gente vai fazer em grupo, então isso é extremamente importante, mas as outras não eram. Então, assim, eu acho que é muito fácil da gente se prender em coisas que não vão necessariamente nos ajudar naquele momento, e muito pelo contrário, sabe? E eu acho que o que eu tô querendo dizer aqui é que a literatura, ela não precisa ser esse peso que às vezes a gente dá para ela, que ela não precisa ser puxada, que a gente não precisa entrar em 1 milhão de leituras conjuntas, fazer 1 milhão de leituras em paralelo, que a gente precisa fazer aquela leitura profunda de todos os livros possíveis. E não, eu acho que isso, eu gosto, por exemplo, de fazer uma leitura mais aprofundada, mas não é sempre que eu vou conseguir fazer isso e tá tudo bem. Então, escolher as nossas batalhas é extremamente importante e algo que eu tenho tentado fazer ultimamente e que tem funcionado. Para vocês terem uma ideia, nesse mês, até o momento, eu terminei 3 livros só. É bastante coisa, tem gente que lê muito menos do que isso. A gente fala de um país que tem muito poucos leitores, então eu sei que eu já estou acima da média, mas a minha média mensal tem sido 8 livros. Então a gente pode perceber que realmente está abaixo da minha média, né? Falando aí da comparação comigo mesma. E eu me vi também em um determinado momento pensando, tá, quais são os livros curtinhos que eu tenho na minha estante que eu consigo dar aquele gás para eu conseguir entregar essa minha média mensal. E eu acho que é muito fácil a gente cair nessas ciladas que a gente mesmo se cria por conta dos parâmetros que a gente define, que a gente se compara, etc. Eu sei que eu acabo gerando esses parâmetros para vocês também, porque às vezes eu leio bastante, vocês acabam, né, olhando, nossa, não li tanto, ou li menos, queria ter lido mais. Eu acho que é natural do ser humano se comparar, mas eu acho que é muito importante a gente entender também o contexto que a gente está inserido, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu sou casada, eu cuido da casa, mas eu não tenho filhos, por exemplo. Eu não faço nenhuma faculdade à noite, eu já sou formada, então eu não tenho que conduzir um outro curso, né, em paralelo. Eu consigo fazer a gestão da casa, né? Não é uma coisa que me sobrecarrega tanto. O meu trabalho, eu consigo trabalhar dentro do horário comercial, dificilmente eu preciso me estender, então eu tenho uma rotina um pouco mais planejada. Então, dentro de tudo isso, eu tenho alguns privilégios de conseguir conduzir também todo esse volume de leituras que eu produzo. Mas que nesse mês não deu certo, e eu acho que é muito importante a gente ter que, como é fácil a gente se comparar com o outro, a gente muitas vezes se compara com nós mesmos, e essa comparação não é justa, porque não considera ali o momento em que a gente está vivenciando. Provavelmente eu vou falar sobre isso novamente quando eu fizer aí o vídeo das leituras feitas no mês de junho, e foi um mês que para mim passou voando, mas é um exercício de muito olhar para qualidade e menos para quantidade. Não que quando eu leio 8, 14 livros são leituras que não são aprofundadas, que são leituras superficiais, muito pelo contrário. Mas normalmente são momentos em que eu consigo dedicar mais tempo para literatura, para leituras mais complexas, para conseguir pegar livros mais densos. Tem um mês aí que eu não vou lembrar qual, que eu li 14 livros, eu fiz um desafio de 5 livros em 5 dias, e eu acabei fazendo, acho que 6 em 5, uma coisa assim. Eu li um livro a mais que não estava no planejamento, e são todos livros que eu consigo falar exatamente sobre o que eles se tratavam, eu consigo dizer sobre o que eu senti, o que eu pensei, etc. Então são livros que realmente passaram por mim, sabe? Não fiz uma leitura superficial sobre eles. Mas o que tem me ajudado, então, durante todo esse tempo é realmente olhar, cara, o que importa. Para mim, o que é inegociável é ler.
em última instância, é ler, sabe? A gente viajou 6 semanas atrás, aí eu e meu marido. Passei 2 dias sem ler por conta disso, porque daí na viagem eu não consegui ler de manhã, aí no dia seguinte tinha que arrumar as coisas por conta da viagem, e a gente vai perdendo o ritmo, né? E muito do que se fala sobre constância não é fazer necessariamente todos os dias repetidamente no mesmo horário, etc. Eu acho que isso é uma coisa que a gente cria olhando muitos influenciadores da produtividade, etc. Mas o que eu vejo, né, pautado na ciência, pautado naquilo que realmente acontece no dia a dia, a constância falhou, voltar o mais rápido possível para o comportamento esperado e almejado. Não leu 2 dias? Tá tudo bem, volta a ler no terceiro. Não precisa esperar, então, se eu não li segunda e terça, não vou ler o resto da semana porque já foi. Normalmente a gente faz isso com dieta. Já meti o pé na jaca aqui na segunda e na terça, semana que vem eu retomo, ou até mesmo ir pra academia. E é muito comum a gente fazer a mesma coisa com a literatura. Não tô dando conta, então semana que vem eu tento de novo. Então, aqui a constância ela é importante para retomar na medida que for possível, o quanto antes for possível. Então, não estou conseguindo ler as 120 páginas que eu lia por dia como eu estava antes. Teve dias aí que eu li 10 páginas, teve outros dias que eu li 30 páginas. Ontem, por sinal, eu consegui ler 90 páginas, com aquele foco retomando, eu conseguindo voltar para aquilo que é normal para mim. E, novamente, estou me comparando justamente comigo, porque eu sei que para muitas pessoas 90 páginas vai ser muita coisa. E tá tudo bem, para mim não é tanta coisa, para mim funciona dentro da minha rotina, funciona dentro daquilo que eu consigo fazer, eu acordo 5 horas da manhã só para ler, então assim, tá dentro do normal, que é baseado na minha rotina, naquilo que eu dou conta. Mas hoje, por exemplo, hoje eu tô gravando aqui no sábado, a gente saiu de casa para resolver coisas de mercado, farmácia, açougue, verduraria, a gente foi na concessionária, a gente foi fazer o retoque do meu botox, a gente foi no pet shop, a gente saiu de casa 8h30 da manhã e voltou 4 horas da tarde. Então assim, foi aquele caos. E que ânimo daí eu tenho para ler? Eu consegui ler um pouco de manhã antes de sair de casa, acordei ali por conta das 6 horas, mas eu não vou ter a mesma performance que eu tive ontem, que eu li 90 páginas. E provavelmente a minha performance de amanhã vai ser diferente também. Então, é um exercício da gente olhar para aquele momento que a gente está vivenciando e, na medida do possível, tentar calibrar as nossas expectativas, a nossa cobrança com base nesse cenário que a gente está vivenciando. E talvez eu esteja falando tudo isso daqui para me convencer que tá tudo bem. Tá tudo bem não ter lido as 120 páginas, tá tudo bem ter passado uma semana com um pouco menos de leitura, mas o que eu vejo é que as pessoas estão sempre correndo atrás do rabo. Tá sempre tentando ler mais, tá sempre correndo atrás, porque tal pessoa postou que leu tantos livros, ou eu vejo muito a Jamília falando sobre isso nos vídeos dela, quando ela faz os updates lá das leituras. Ela sempre começa toda a leitura se desculpando quase, porque as pessoas se comparam e ela lê bastante, e as pessoas comparam o seu próprio processo de leitura com o dela, e não é para se comparar, porque cada um tem um processo único. Ela sempre comenta, né, que eu não assisto filme, não assisto série, não saio de casa, então todo o meu lazer é voltado para a literatura, e o meu basicamente é a mesma coisa. Então a gente fala isso porque a gente sabe que gera essa comparação, mas gera uma comparação interna também. E eu acredito que seja muito fácil, em vez de a gente usar a literatura para o nosso entretenimento, para o nosso passatempo, para o nosso estudo, para o nosso crescimento pessoal também, por que não? Em vez de a gente usar a literatura para esses meios, para esses bens, a gente acabar sendo usado por ela por conta dessa velocidade, por conta desse afã de querer fazer mais coisas, de querer ler mais livros, de ter mais coisas em andamento, não respeitando o nosso processo. E quantas vezes vocês já não se pegaram, eu já não me peguei, chegando no final de uma página porque a gente não conseguiu entender o que estava escrito, a gente não conseguiu focar, quando a gente viu, a gente não lembra o que estava dito no parágrafo anterior. Isso é super comum e eu vejo como um sinal de que, cara, respira fundo, pisa no freio, troca de livro, talvez isso não esteja funcionando para você, talvez você não esteja no momento mais legal para você adentrar naquele livro ou ler qualquer outra coisa. Eu até comentei no meu Instagram que eu tava frustrada porque eu tava 2 dias já sem ler, e para mim isso
Como eu comentei, quebra minha rotina, é onde eu me energizo, é onde eu recarrego as minhas baterias. E o melhor comentário que eu recebi foi da Nath, que ela comentou que era para eu ir assistir um dorama. E sim, às vezes a gente precisa deixar a literatura de lado, ir para outros entretenimentos, outras coisas que vão ajudar a gente a se reconectar, a descansar nossa mente para dar conta de tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia, porque temos diversos papéis hoje na sociedade, né? De esposa, de amiga, de filha, de funcionária, de leitora, de produtora de conteúdo, de dona de casa e diversos outros papéis que a gente ocupa em um único dia. Então, cara, é respirar fundo, é esperar as coisas passarem, é se permitir e assistir um dorama, como a Nath comentou, e entender que isso faz parte do processo, entender que a constância não é repetição incessante do mesmo comportamento todos os dias. Que sim, é possível a gente falhar nesse processo, não é porque você ficou 1, 2, 3, uma semana sem ler, que isso diz que você não é um bom leitor, que isso diz que você está deixando a leitura de lado, muito pelo contrário. Retome o quanto antes, retome na medida do possível, diante das condições que você tem, mediante aquilo que você consegue entregar. Não vai entregar as 120 páginas? Faz parte. Entrega as 10 e bola pra frente. Então, em resumo, escolham as leituras que fazem sentido para vocês nesses momentos, aquilo que realmente vai dar aquela paixão de ler, como a Gabi fala. Então, eu acho que nesses momentos a gente entrar em sintonia com aquilo que às vezes é um livro mais farofado que a gente quer ler, que a gente vai sair com o cérebro lisinho, aprendeu nada, mas que vai trazer aquele entretenimento e vai deixar a gente conectado com a literatura, é o que vai ajudar. Às vezes o que vai ajudar é não ler nada. Similar quando a gente tem uma ressaca literária, a gente não consegue ali pegar nenhum livro, não consegue ler uma página direita porque a gente ainda está conectado com outro livro. Da mesma forma com que a ressaca literária por conta de um livro ali que desgastou a gente, às vezes a nossa rotina vai ser aí o que vai nos desgastar e vai deixar a gente nessa ressaquinha aí em relação aos livros, por ter um número limitado de neurônios que a gente pode usar no dia a dia e eles acabarem não sendo utilizados na leitura e que faz parte. Ter em mente então que a gente vai se comparar, que é normal, faz parte do ser humano, mas é importante a gente tentar se comparar com, por exemplo, né, no meu exemplo, talvez não me comparar com a Morgana de 120 páginas, mas a Morgana que às vezes tem ali uma ressaca literária, que às vezes tem um shutdown, que não consegue ler também, que acaba lendo um pouco menos, considerando o mesmo contexto que eu estou vivenciando agora. E acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, reflexões da minha cabeça de um sábado à noite praticamente, porque agora já está anoitecendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam o que vocês pensam aí nos comentários, como que vocês lidam quando vocês estão lendo pouco, como que vocês fazem para sair desse momento, ou como que vocês lidam com isso no geral. Quero continuar esse bate-papo com vocês nos comentários. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar. Quero agradecer todos os membros do canal que fazem parte aí dessas pessoas que estão me ajudando a construir essa área de atuação dentro da literatura. E espero ver você no próximo vídeo aqui no canal.